Olá pessoal, vamos à nossa dica de português. Hoje nós vamos falar sobre verbo. Vou perguntar a vocês sabem o que é um verbo abundante? Se não sabe, se liga na dica para saber. Os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma para uma situação equivalente, muito comum de ser observado no particípio, que é uma das formas nominais do verbo. Nós temos três: particípio, gerúndio e infinitivo. O particípio é aquele que termina em ado, ido. E aí, quais são as palavras, quais são os verbos muito comuns de serem confundidos por apresentarem duas formas e às vezes você pensa que a pessoa está falando errado? Um verbo que está em voga no momento é o verbo eleger. Quando o seu candidato recebe a maioria dos votos, ele está eleito ou elegido? Essas duas formas existem? Existem sim. O verbo eleger é considerado abundante porque ele apresenta essas duas formas. A questão é, quando é que nós vamos usar um ou outro? O verbo no particípio, nesse caso aí, ele vai ter dois. Um vai ser considerado regular, o outro irregular. O particípio regular é aquele que termina em ado, ido, porque é a forma comum. Eu posso dizer que eu tinha cantado, dormido, andado. Veja que ele vai terminar em ado, ido, ok? Então, quando eu falo eleger, eu posso dizer elegido. Elegido é a forma do particípio regular do verbo eleger. E eleito? Eleito é a forma irregular. Quando é que a gente usa? A forma regular nós usamos com o verbo ter, haver. Por exemplo, a população tinha elegido o prefeito. Veja que eu usei o verbo ter como verbo auxiliar. Mas eu posso usar eleito, dizendo que o meu candidato foi eleito. Ok? Perceberam a diferença? Ah, só existe o verbo eleger como verbo abundante? Claro que não, nós temos diversos. Um outro muito comum de ser confundido é o verbo imprimir. Muitas vezes você olha a palavra imprimido e pensa que está errado, mas existe tanto imprimido quanto impresso e segue a mesma lógica do verbo eleger. Ter, haver, ele tinha imprimido o documento, ser, está, o documento foi impresso por ele. Então não se esqueçam mais, vocês podem encontrar aí na internet diversas listas com outros verbos abundantes. Fiquem ligadinhos aqui nesse canal, aqui nessa página e recebam dicas de português para vocês não errarem mais, tá certo? Um cheirinho para vocês, até mais!